Olá, meu amigo, tudo bom com você? E com você também, minha amiga? Estamos aqui para dar continuidade ao nosso estudo. Nós estamos estudando aqui a parábola do trigo e do joio, né? A separação do trigo e do joio. Esse vai ser o nosso terceiro vídeo. Nós vamos falar hoje o que é ser um laodiceano. Vamos nos concentrar um pouquinho nesses detalhes aqui e vermos outros detalhes, né? Um pouco mais aprofundado. Eu espero que você não tenha tido preguiça, né, de ver esses vídeos, de acompanhar esses estudos, de se aprofundar, de pesquisar. Esse tem sido sempre o meu apelo para você. Primeiro que você veja os vídeos, depois que você não simplesmente veja, mas que você busque se aprofundar de alguma maneira naquilo que você tá ouvindo e vendo. Que você pegue os textos, se você tem um livro, os livros, as fontes que são citadas aqui, você possa ir lá e, quem sabe, ler um contexto maior, porque não dá para eu colocar tudo aqui que está no livro, mas a gente vai colocando alguns textos, alguns pontos, desde quando, claro, não comprometa o contexto, a mensagem que realmente se queria transmitir naquele parágrafo em questão ou no capítulo como um todo. Então nós vamos avançar nos nossos estudos e que Deus nos abençoe nesse estudo agora, como tem feito nos estudos anteriores. O que é ser, então, laodiceano? Acompanhe comigo aqui. A condição de Laodiceia é uma condição morna, sonolenta, e se permanecerem nessa condição por um tempo, causará o sono da morte eterna. Então, Deus ele já nos advertiu quanto a isso, né? Aqueles que se encontram no estado de Laodiceia, veja, todas as igrejas, o mundo, ele está vivendo no período que corresponde ao estado de Laodiceia. Mas você não precisa estar vivendo na situação descrita como sendo a situação de Laodiceia. Você pode estar vivendo, e na verdade você deve estar vivendo uma experiência espiritual muito diferente daquela que é retratada como condição laodiceana. Eu quero ler o texto para você. Se você puder, abra sua Bíblia e acompanhe a leitura em Apocalipse capítulo 3, a partir do verso 14. Só quero ler aqui uns poucos versos para a gente então dar continuidade. O verso 14 diz assim: ao anjo da igreja de Laodiceia escreve, isto diz o Amém, a testemunha fiel, verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Dizes: sou rico, estou enriquecido, de nada tenho falta, mas não sabe que és um coitado, miserável, pobre, cego e nu. Então veja, quando nós nos dirigimos à palavra de Deus, aquilo que é, né, as questões espirituais ou a um estudo como esse que a gente está fazendo aqui, e a nossa posição é aquela posição de que eu já sei de tudo, né? Não, eu já sei. Isso é perigoso. É como se eu já me sentisse abastecido. Veja, eu organizei esse estudo, eu estava até falando para um amigo hoje, ele veio me deixar aqui no escritório, e eu estava conversando com ele hoje, que embora eu tenha organizado esse estudo, eu sempre revejo, eu sempre estou revendo esse estudo, sempre estou repassando esse estudo, e cada vez que eu repasso, eu descubro detalhes que mesmo eu tendo organizado ele, tinha passado despercebido para mim. Então, essa busca pelo conhecimento, mesmo em assuntos que você julga dominar, que você acredita que você já tem todo o controle sobre ele, é importante que você persevere nesse estudo, nessa busca. Nunca se contente, nunca ache que você sabe tudo, ou já sabe, mesmo nunca ache que você já sabe o suficiente. Deixe sempre que esteja no seu coração a necessidade de mais. Tá bom? Então, continue estudando. Mesmo que você, esse assunto da sacudidura, separação do trigo e joio, eu já domino. Não vai por esse caminho não, porque esse sentimento é o sentimento laodiceano,
que estou rico, estou abastado, não tenho falta, entendeu? Não tenho falta. Não é por aí não. Deus, ele quer derramar luz e mais luz sobre nós. Então, continue estudando a palavra de Deus, tá ok? Então, vamos à leitura. Olha o que diz aqui, ó. Temos abundante evidência de que o joio cresce com o trigo na igreja. Isso já ficou claro, né, nos estudos anteriores. O joio está crescendo junto com o trigo na igreja. E você sabe que o joio é a semente do mal e o trigo é a semente do bem. Há cristãos sinceros na igreja e há também cristãos mornos. Estes têm a oportunidade de conhecer a verdade, a palavra de Deus é-lhes apresentada. Vêm para o banquete como Judas foi à Páscoa, mas à semelhança de Judas não se alimentam do pão da vida. Então olha que coisa, estão no mesmo ambiente, ouvindo a mesma mensagem, do mesmo jeito, mas os resultados são diferentes, as percepções são diferentes, o comportamento, a maneira como cada um está recebendo a mesma mensagem é diferente. E isso é muito perigoso. Então perceba, há cristãos sinceros na igreja, o trigo de Deus. Mas, segundo o texto, a inspiração, há cristãos mornos. E o que é que vai acontecer com esses cristãos mornos? O que vai acontecer com esses cristãos mornos, conforme a leitura? Serão vomitados. Conforme Apocalipse capítulo 3, a partir do verso 14, é dito que se o povo permanecer nesse estado de sonolência espiritual, se mornos espirituais, eles vão ser vomitados. Uma pessoa que está cochilando, então imagina, eu estou aqui nessa poltrona, né? E imagine que eu estou cochilando, com sono. Se chegar alguém aqui e começar a balançar essa poltrona, né? O que é que você acha que vai acontecer? Movimentos suaves. A tendência é eu dormir cada vez mais. Mesmo se alguém chega aqui e chacoalha a cadeira de alguma maneira, a poltrona, eu desperto, eu acordo. O que é que eu estou querendo dizer com isso, com essa pequena ilustração? Muitas mensagens que estão sendo pregadas hoje na igreja de Deus, na minha igreja, na igreja que eu faço parte e na igreja que você faz parte, muitas mensagens, elas se assemelham a um balançar de uma cadeira como essa de forma muito suave, de maneira que faz com que aqueles que estão no estado de Laodiceia se aprofundem ainda mais no estado de Laodiceia, em uma sonolência tal, em uma mornidão tal, que infelizmente vão perecer, vão ser vomitados da boca de Deus. É por isso que a mensagem da verdade presente é uma mensagem que choca, é uma mensagem que sacode você, porque nós precisamos acordar. E a verdade presente para a nossa época, a mensagem que eu, como um adventista do sétimo dia, tenho que bradar diante do mundo, diante de vocês e diante de todas as pessoas, é o que nós conhecemos como 3 mensagens angélicas. E é interessante que a primeira delas chega dizendo: temei a Deus e dai-lhe glória, porque chegou a hora do seu juízo. É uma mensagem de juízo, aonde aqueles que estão com Cristo podem estar seguros e felizes, porque serão absorvidos e viverão a eternidade com Deus. Mas aqueles que endurecem o coração e rejeitam essa mensagem, infelizmente, serão destruídos. Então essa é uma mensagem para despertar, para acordar você, para acordar a mim. Nós não podemos ficar sonolentos, mornos. Nós temos que acordar. E é essa mensagem que precisa ser dada pelos verdadeiros pregadores, pelos verdadeiros mensageiros do Senhor. Mas olha o que nós continuamos aprendendo aqui no estudo. Apocalipse 3,16: assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca, conforme eu já havia dito para vocês. Deus pede um reavivamento espiritual e uma reforma espiritual. A menos que isso se realize, os que são mornos continuarão a se tornar mais aborrecíveis ao Senhor, até que ele se recuse a reconhecê-los como seus filhos. Então olha que coisa,
aqueles que estão mornos, se não passarem pelo processo de reavivamento espiritual e se não passarem por uma reforma espiritual, fica tranquilo que nós vamos, é o nosso próximo estudo. Quando terminar todo esse estudo sobre a separação do trigo do joio, nós vamos estudar sobre reavivamento e reforma, e aí você vai aprender isso aqui mais prático, então, de forma mais prática. Então, quem não passar pela experiência do reavivamento e reforma, o texto está dizendo, vão se tornar mais aborrecíveis diante de Deus, a ponto de que Deus irá recusar reconhecê-los como seus filhos. E, naturalmente, serão vomitados. Amigo. É isso mesmo que vai acontecer com você ou comigo, se não passarmos pelo reavivamento e reforma. E essa experiência do reavivamento e reforma é algo que nós precisamos estar passando por ela agora. Agora, nesse momento. Olha para cá. Porventura não enviou o Senhor Jesus mensagem após mensagem de repreensão, de advertência, de súplica a esses satisfeitos consigo mesmos? Não têm sido desprezados e rejeitados seus conselhos? Então veja, Deus insistindo, Deus mandando mensagens, de repreendendo, advertindo, alertando, mas muitas pessoas que estão satisfeitas consigo mesmo, elas têm rejeitado, elas têm recusado essas mensagens de alguma maneira. Aí veja o que diz, não têm sido os mensageiros por ele enviados, tratados com desprezo? Cristo vê aquilo que o homem não vê. Ele vê os pecados que, se não houver arrependimento, esgotarão a paciência de um Deus longânimo. Cristo não pode defender os nomes dos que estão satisfeitos em sua presunção. Não tem como. Se você é uma pessoa presunçosa, se você não reconhece a necessidade urgente, não é só saber que tem que fazer, é urgente, a necessidade urgente de ter a vida transformada, reavivada, reformada, o que vai acontecer, infelizmente, é que Cristo não pode te defender. Cristo não pode ser o teu advogado. E forçosamente, ele vai ter que vomitar você. Deixa eu só travar aqui o negócio aqui na câmera para poder manter o foco. Então, continuando aqui, vi que o testemunho da testemunha verdadeira não teve a metade da atenção que deveria ter. O solene testemunho de que depende o destino da igreja tem sido apreciado de modo leviano, se não desatendido de todo. Tal testemunho deve operar profundo arrependimento. Todos os que o recebem de verdade obedecer-lhe-ão e serão purificados. Então, olha, o solene testemunho que depende do destino da igreja tem sido apreciado de forma muito leviana, se não desatendido de todo. Eu pergunto, isso aqui foi uma situação muito particular, claro, ali da época dela, mas eu pergunto, será que agora está sendo apreciado? O testemunho da testemunha verdadeira está sendo apreciado? Está sendo dado esse recado? Esse tipo de mensagem de alerta, de repreensão, de chamar o pecado pelo nome, como a gente já viu em textos aí que a mensagem é essa, de falar sobre a necessidade de um viver santo, da busca pela perfeição, porque lembra de um texto que a gente já leu, está em alguns vídeos passados aí, em outras partes anteriores, onde diz que essa era a mensagem de Jesus, essa era a mensagem dos discípulos. É esse tipo de mensagem que você vê constantemente sendo pregada na sua igreja? Os pregadores que vão na sua igreja constantemente, de uma forma assim, numa proporção muito considerável, é esse tipo de mensagem que eles têm pregado? Ou é uma mensagem que vai ninar, que vai balançar a cadeira para que aqueles que estão no espírito laodiceano permaneçam ainda mais nesse estado de mornidão? Então, a gente precisa realmente parar e pensar nesse detalhe. Agora, olha, quando começou a ser dado esse testemunho direto aos membros da igreja de Laodiceia, entre aspas? Então, quando foi que começou a ser dado esse testemunho direto aos membros da igreja? E aqui de uma maneira assim bem particular, bem especial,
em relação à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Quando foi que começou a ser dado esse testemunho? Olhe bem aqui essas informações. O povo de Deus precisa ver suas faltas e despertar-se em arrependimento, zelo e abandonar aqueles pecados que o arrastaram a uma condição tão deplorável de pobreza, cegueira, miséria e engano terrível. Então, olhe como é que estava o estado do povo. Não leia rápido. Vai lendo, vai ouvindo, pare o vídeo, releia o texto e medite no que está sendo dito aqui. O povo precisa voltar, ver suas faltas, se arrepender, abandonar aqueles pecados que o arrastaram a uma condição tão deplorável de pobreza, cegueira, miséria e engano terrível. Erros precisam ser reprovados. Não pode passar a mão na cabeça. Não pode ignorar. Não pode achar que isso aqui não é tão importante. Não há necessidade de se preocupar com isso aqui. Olha, o pecado precisa ser chamado pecado. E a iniquidade deve ser enfrentada de modo pronto e decisivo e afastada de nós como um povo. Olha o recado. Olha o recado que está sendo dado. Combatendo o Espírito de Deus, aqueles que têm um espírito de oposição à obra, que por 20 grava essa data, aqueles que têm um espírito de oposição, alguém que se opuseram a uma obra que por 26 anos o Espírito de Deus nos tem impelido a fazer, gostariam de frustrar nosso testemunho. Vi que não estavam combatendo contra nós, mas contra Deus, que nos incumbiu de um trabalho que ele não deu a outros. O que é que a serva dele está dizendo? A serva do Senhor, ela está dizendo que Deus levantou pessoas para fazer uma obra, fazer um trabalho no meio do seu povo. E esse trabalho era dar esse testemunho, da testemunha verdadeira, que denunciava a iniquidade, o pecado no meio do povo de Deus e chamava o povo para uma mudança, para uma transformação de vida. E aqui é dito que teve um grupo de pessoas que por 26 anos resistiram a essa mensagem, se opuseram a essa mensagem. Então, quando foi que foi escrito esse testemunho aqui? Ó? Testemunho volume 3, testemunho volume 3. Quando foi escrito? Vamos aqui responder a essa pergunta. 1873 ele foi escrito. 1873 menos 26 anos, que é o que tinha que se passado, que ela disse que a resistência estava perdurando ali por 26 anos, então começou a ser dado em 1847. Esse ano, a mensagem de Laodiceia começou a ser dada ao povo de Deus. Em 1847, os vigias adormeceram e permitiu Satanás entrar com o joio, ou seja, 3 anos após 1844. Então, ali em 1844, pós-decepção, fica aquele povo comprometido com a mensagem, né? Embora tendo passado pela frustração, né, pela decepção daquilo que envolveu a questão da espera deles da volta de Jesus naquele período lá, mas esse povo continuou firme, continuou junto, estudando a palavra de Deus. Mas 3 anos depois, infelizmente, 3 anos depois, aqueles que lideravam aquele povo vacilaram, dormiram, e o inimigo conseguiu introduzir no meio do povo de Deus o joio, no meio daquele grupo, né, o joio, pessoas que começaram a se opor, a trazer problemas no meio do povo de Deus. E essa oposição, ela vai perdurando ali, conforme descrito no livro, por 26 anos. Começou a forte sacudidura e continuará, e todos os que não estiverem dispostos a assumir uma posição ousada e tenaz em prol da verdade e a sacrificar-se por Deus e por sua causa serão joelhados. Isso aqui foi escrito em 1850. Então olha que coisa interessante. 1850 é dito, recebe a mensagem do início ali da sacudidura, de uma forma mais específica ali no meio do povo de Deus. Quando esse testemunho foi escrito? Em 26 de janeiro de 1850, ou seja, essa sacudidura foi causada pelo testemunho direto dado
em 1847. Então, em 1844, você tem um grupo puro, comprometido. 3 anos depois, começa a se infiltrar, começa a chegar no meio do povo de Deus pessoas não comprometidas, pessoas não transformadas verdadeiramente. E aí, 3 anos depois, 1850, começa a vir as mensagens duras, e ali começa o processo de sacudidura que vai se intensificando cada vez mais até o fim. Aqui eu estou falando de uma sacudidura pontual, entendeu? Especificamente aqui no meio do povo de Deus, no meio da igreja do Senhor, e que vem se intensificando cada vez mais, e o alerta é que aqueles que não se mantiverem puros, né, firmes com Deus, serão joeirados, sairão do meio do povo de Deus. Então, Mateus 13, 27 a 30, chegaram, pois, os servos do proprietário e disseram-lhe: Senhor, não semeaste no teu campo boa semente? Então, aí a gente já conhece o texto, a gente leu, fala que o inimigo fez isso, né, semeou o joio no meio do trigo. E é dito lá no texto que era para deixar crescer ambos juntos até a ceifa. Para deixar crescer ambos até a ceifa. Quando ocorre então a colheita, ou seja, essa separação do trigo do joio? O texto de Mateus diz que era para deixar crescer juntos até a ceifa. Mas quando vai acontecer essa ceifa, essa colheita, que na verdade é a separação do trigo do joio? Quando que isso vai acontecer? A grande maioria acredita e tem sido ensinado que a colheita só ocorre na segunda vinda de Cristo nas nuvens do céu e que ninguém deve ser separado até que Cristo venha. Será que isso é verdade? Será que a separação do trigo do joio só acontece realmente exatamente lá na volta de Jesus? Quando Jesus aparecer nas nuvens dos céus, é ali que vai acontecer a separação do trigo do joio? Nós vamos responder essa pergunta. Cristo disse: a ceifa é o fim do mundo. Esse será o tema do nosso 4º vídeo, tá bom? Nós vamos estudar então quando ocorre a colheita, a separação do trigo. Ok? Esse aqui a gente para por aqui. E já assista em seguida o próximo vídeo para que você entenda bem quando vai acontecer a separação do trigo e do joio. Se essa separação ela vai acontecer realmente só na volta de Jesus, ou essa separação do trigo e do joio ela vai ocorrer antes de Jesus voltar. E se vai ocorrer antes de Jesus voltar, quando que ela vai acontecer? É importante você entender esse assunto, e eu também entender esse assunto, porque se eu for joio, eu serei separado. E em que momento isso vai acontecer? Então, se eu tiver uma ideia de quando que isso vai acontecer, isso pode me despertar de alguma maneira, ajudar a me despertar de alguma maneira, para eu buscar com sinceridade uma mudança de vida, com mais rapidez, com mais urgência diante do Senhor. Tá bom? Então, essa parte eu vou parar aqui e você já pode ver a outra parte em seguida para você entender essa questão e respondermos essa pergunta. Quando vai ocorrer então a colheita? Um abraço, fique com Deus e nos vemos no 4º vídeo. Valeu!